Graça e paz da parte de Jesus Cristo para cada um de vocês, meus queridos. Amém? Uma vez mais, Deus me dá o grande privilégio de estar aqui com vocês para juntos dialogarmos sobre a palavra de Deus. E nessa noite eu quero partilhar um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios e que vai nos dizer da necessidade que nós temos de sempre manter o foco sempre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero então pedir a você que abra a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. A gente vai ler dos versos 6 a 11. Segunda aos Coríntios 4, 6 a 11. Este texto é por demais precioso porque ele vai falar da centralidade da pessoa de Jesus Cristo na igreja, na nossa vida, na sociedade como um todo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, começando com o versículo de número 6. Diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém. Queridos, eu quero pensar junto com vocês nessa noite sobre o seguinte tema, o seguinte assunto: olhe para Jesus. Certa ocasião, eu fui fazer um trabalho missionário na Argentina e passando por uma província chamada província de Córdoba, no transcorrer daquela viagem, ao longo de toda a estrada, havia algumas pedras, e naquelas pedras havia sempre um chamado para a campanha política da época, em que se candidatou a presidente da Argentina um cidadão chamado Carlos Saúl Menem, ou então Carlos Menem. E naquelas pedras havia um chamado ao eleitorado argentino dizendo: sigam-me, me sigam, olhem para mim, vejam o que eu estou dizendo, analisem a minha plataforma política. Interessante que aquele candidato tinha assim um carisma muito grande, tanto que ele foi eleito presidente da Argentina, e quando começou a exercer o seu mandato, algumas coisas parece que desdiziam, contrariavam aquilo que ele havia dito, só para contrariar. Interessante que esse texto da palavra de Deus nos diz que nós devemos entender que luz de fato, discernimento verdadeiro do qual eu preciso, você precisa, está aqui neste texto. Eu queria então passar para vocês, meus queridos, o seguinte início de reflexão bíblica. Particularmente esse capítulo, ele enfatiza que a essência do ministério do apóstolo Paulo
era fundamentada na misericórdia, que foi concedida aos irmãos unicamente por meio do Senhor Jesus Cristo, ao qual devemos seguir e para Ele devemos olhar. Na verdade, esta misericórdia compelia tanto o apóstolo Paulo como aqueles que o seguiam a que fossem servos francos, autênticos, sinceros, transparentes para com o povo de Deus. Eu fico com o meu coração extremamente predisposto a esse texto bíblico, porque o apóstolo Paulo apela a que os líderes que servem na igreja de Cristo sejam sinceros, sejam transparentes e sirvam com amor àqueles que estão ao seu redor. Queridos, uma das lições mais importantes desse texto é que quando nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e olhamos tão somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, nós servimos por amor, com compaixão no coração. E isso, na verdade, faz com que a igreja tenha uma liga, uma união tal, que mesmo as lutas, mesmo os problemas pelos quais nós, como brasileiros, estamos passando hoje, isso não nos afetará de tal maneira que nós fiquemos abatidos, desanimados, como diz o texto bíblico. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta a vocês, com base no versículo de número 6. Com que propósito a luz de Deus tem que brilhar em nossos corações? E o próprio versículo 6 se encarrega de responder essa pergunta. Das trevas vai resplandecer a luz, porque Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, e aqui vem a base desse versículo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebam vocês que há aqui uma espécie de encadeamento de ideias. Ideia 1, ideia 2, ideia 3. A luz resplandeceu. Para quê? Para a glória de Deus. Mas como? Com que propósito? Na face, no semblante de Cristo. Isso nos faz lembrar de um evento muito interessante lá no Antigo Testamento, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei e o povo percebeu que o seu rosto resplandecia. Ainda que aquilo representasse em partícula muito pequenina a glória do Senhor que houvera passado de repente quando Moisés estava ali no monte. Meus amados, quando nós estamos em Cristo Jesus, haja o que houver, venha o que vier, o conhecimento que nós vamos adquirir por esta luz do Senhor, ele tem que estar personificado na face do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a personalidade da igreja, a persona, ou seja, a face da igreja, é o rosto de Cristo. E quando nós resplandecemos o rosto de Cristo, estamos dizendo o seguinte: eu quero viver como Cristo. Eu quero reproduzir aquilo que Jesus Cristo fez, em amor, em misericórdia, em paixão pelas almas perdidas. Eu quero estar junto onde as pessoas estão, para que a luz do Senhor possa resplandecer. Houve um período na história da civilização humana, chamado em alemão de Aufklärung, ou seja, luz especial, iluminação, mas pelo conhecimento, pela racionalidade, o iluminismo. E obviamente que as luzes do conhecimento, da ciência, da literatura, da filosofia, aquelas luzes trouxeram um novo discernimento para a Europa àquela época. Só que com o passar dos anos, aquela luz foi desvanecendo, foi minguando, foi apagando por causa do desencanto das pessoas.
que apostaram todas as suas esperanças neste ou naquele sistema filosófico, neste ou naquele pensador, mas com o passar do tempo aquilo foi perdendo força. Interessante que ao mesmo tempo, na igreja da Europa, surgiram alguns outros movimentos, dentre eles um grande homem que tinha grandes porções de terra na Alemanha, chamado Conde de Zinzendorf, que percebeu que naquela época havia um desencanto generalizado, que as pessoas estavam longe da luz do Senhor Jesus Cristo. Ele então decide colocar as suas herdades, as suas grandes extensões de terra, para formar uma comunidade cristã que lesse as Escrituras, que refletisse as Escrituras e que se espalhasse por toda a Europa e mais ainda por outros continentes. E ele então formou a comunidade chamada Comunidade Herrnhut, da qual um dia falou um pastor que veio pregar aqui nesta igreja. E essa comunidade ficou conhecida como aqueles irmãos que gastavam boa parte do seu tempo em oração, em leitura da Bíblia, em comunhão uns com os outros, e olha que interessante, desenvolvendo novas técnicas de agricultura que trouxeram conhecimento, trouxeram abundância de bens para a Alemanha e as regiões ao redor daquela época, tudo isso porque estavam refletindo nesta luz, a luz do Senhor Jesus. Por que é que a luz de Cristo tem que refletir no seu e no meu coração? Para que nós possamos ir, queridos, por esses bairros aqui ao redor da comunidade Gólgota, em nossa cidade de Curitiba, e levar a luz do Senhor Jesus Cristo, já que Ele é caminho, verdade e vida. Ele que se autoproclamou: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. E certamente hoje Deus está falando no seu coração, meu querido, para que você resplandeça a luz do Senhor Jesus Cristo. Que você não permita de forma alguma que as lutas do dia a dia, a situação de decadência moral, política, institucional, pela qual a nossa nação, e não apenas a nossa nação, mas muitos países do mundo estão passando, que isso jamais possa bater o seu espírito, porque o Senhor Jesus Cristo é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua luz, nunca vai lhe faltar discernimento, e muito menos esperança. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de trabalhar com vocês um outro aspecto interessante. Como enfrentar as lutas, ou mesmo a depressão, e as crises existenciais sem cair na cilada do triunfalismo religioso. Particularmente os versículos 8 e 9 nos chamam a atenção para uma série de lutas pelas quais nós temos passado. O texto bíblico diz assim: nós podemos ser em tudo atribulados, porém não angustiados. Nós podemos ficar perplexos, porém nunca, jamais desanimados. Nós podemos ser perseguidos, porém não seremos desamparados. Podemos nos sentir abatidos, porém não destruídos. O que eu queria trabalhar com vocês aqui é que esta conjunção, que na língua portuguesa é chamada de conjunção adversativa, ou seja, ela coloca uma adversidade, duas coisas opostas. Eu estou sendo abatido, mas eu não vou ser desanimado. Porém, contudo, todavia, eu não vou desanimar. A estrutura formal, a estrutura lógica dessa argumentação que Paulo apresenta aqui, queridos, é que na gramática de Deus, não importa
o problema pelo qual você vem a passar. Deus está com você. Ele te fortalece para você prosseguir. Então, se em algum momento você passar por alguma luta, alguma dificuldade, se você se sentir um tanto quanto assim órfão, desamparado do ponto de vista existencial, lembre-se que Deus está consigo em todo momento, e particularmente Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 a 21, vai falar qual é o remédio contra a depressão, a angústia, que está na armadura com a qual Deus lhe dá. Quando o apóstolo Paulo fala daquela armadura que Deus dá a você, você pode ter ali o capacete da salvação. Você pode ter a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, para que através daquela roupagem espiritual, Deus lhe dê força, coragem para vencer toda e qualquer adversidade. Algo muito importante nesse texto bíblico, quando fala da luz do Senhor, que ela reflete em nós, é que essa luz, ela vem da face, do resplendor do Senhor Jesus. Peço permissão para citar aqui uma palavra que vem da língua grega, sobre a glória de Cristo, a glória de Deus. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo é amarantinos, quer dizer, uma glória que nunca vai perder o seu resplendor. Nunca vai deixar de nos guiar e nos orientar por esse resplendor da glória do Senhor. E é o que esse texto fala, desse resplendor da face do Senhor Jesus Cristo. Porque luz, queridos, que não resplende a partir do rosto de Jesus, não é luz, uma espécie de lusco-fusco. É aquela meia luz. Não é a luz da qual o seu coração, o meu coração necessita, que é esse resplendor da luz do Senhor Jesus Cristo, com base na sua palavra, que nos orienta para andar no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Que Deus possa consolar o seu coração a partir dessa verdade tão especial. Mas ainda sobre esse tema, olhe para Jesus. Eu quero apresentar uma terceira característica desse texto. Que atitudes práticas você, eu, estamos dispostos a tomar aqui agora, hoje, e sustentar essas atitudes pelo tempo adiante, para que a vida de Cristo, ou a vida de Jesus, se manifeste em nossos próprios corpos. Veja lá comigo os versículos 10 e 11 desse texto, que coisa maravilhosa, irmãos. Diz o texto bíblico que, por causa do Senhor Jesus, nós morremos todos os dias, para que nós possamos viver nele, tão somente nele, em Cristo Jesus, já que somos entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, quando nós estamos firmes em Cristo Jesus, ainda que nós experimentemos lutas as mais variadas, nós faremos com que em nosso próprio corpo se manifeste a vida de Cristo. Queridos, certa vez, um grande servo de Deus, um pastor chamado Martin Luther King, disse em resposta a uma pessoa que havia perguntado por que estava crescendo em grande parte do mundo àquela época, que havia a chamada Guerra Fria entre comunistas e não comunistas, entre capitalistas e não capitalistas. Ele respondeu, o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Talvez seja esse um ponto que nós devemos trabalhar hoje,
e perguntar honestamente a nós mesmos como é que está o vigor da Igreja de Cristo hoje em dia. Como é que está a robustez, ou seja, a fortaleza espiritual da igreja em termos de conhecimento e prática da palavra do Senhor? Para que realmente em nós, queridos, esteja o resplendor da face do Senhor Jesus. Para que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo e a igreja hoje tenha, sem dúvida alguma, uma influência decisiva no meio em que nós nos encontramos. Se porventura há uma crítica que nós devamos fazer, ou uma análise que devemos fazer com relação a nós mesmos, é se a nossa crença, a nossa fé, os estudos que temos feito, ora em núcleos de estudos bíblicos, ora na escola bíblica sabatina, ou na escola bíblica dominical, as nossas reflexões bíblicas, as nossas leituras diárias, como tudo isso está sendo traduzido em atitudes práticas no dia a dia. Para que no meu corpo, para que no seu corpo, a vida de Cristo possa ser refletida e manifestada. Concluindo, queridos, eu gostaria de dizer o seguinte, que um ministério rico ou cheio de misericórdia nos expõe e nos une ao povo ao qual nós estamos servindo. Seja no serviço prestado como pastores no rebanho do Senhor, ou seja como crentes, ou seja, cada um dos irmãos aqui no exercício do sacerdócio universal na família e na sociedade. Isso é precioso demais. Um dia você, irmã, foi remida, você, meu irmão, foi remido por Cristo para exercício do seu sacerdócio enquanto servo de Deus. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, ninguém fica em plano secundário. Ninguém precisa ficar sem trabalhar. Todos podem ter acesso ao trabalho, ao serviço ao Senhor, para glorificar o nome de Cristo através do seu próprio corpo. E é por isso que você pode exercer também o sacerdócio. Nós nunca devemos cair na tentação de pensarmos que um ministério misericordioso possa ser feito assim, à distância, de longe, agindo apenas como professores, como mestres, como orientadores, como expositores da palavra. Mas, sobretudo, devemos ser como servos, prontos a servir uns aos outros, prontos a servir na sociedade em que nos encontramos. E esse mesmo Deus que faz com que a luz dele brilhe na escuridão, ele há de fortalecer os nossos corações, para que sejamos servos corajosos até o fim da nossa existência. Olhe para Jesus. É o que esse texto mostra de maneira muito clara para mim e para você. Olhemos para Cristo. Não nos deixemos jamais nos abater pelas lutas, pelos problemas. Alguns parece que sem solução alguma, pelo menos no curto prazo. Mas olhemos para Cristo. Ele está disposto a fortalecer a sua igreja, a fortalecer você enquanto marido, a fortalecer você enquanto esposa, a fortalecer você enquanto filho, a fortalecermos-nos mutuamente enquanto comunidade de Gólgota, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa cidade. Que Deus possa, portanto, colocar muita alegria, muito entusiasmo no seu coração, para que, em olhando para Jesus e a luz de Cristo resplandecendo no seu rosto e no seu coração, haja grande diferença onde quer que eu e você estejamos. Deus lhe abençoe, querido. Deus seja com você nessa semana. Deus lhe ajude cada vez mais a prosseguir.
Este mundo